Aliás, você é médico já há 30 anos, né? Seus filhos também são médicos, a família toda é de médicos. Eu estou em Guarulhos há 30 anos e exercendo a minha profissão como médico. Eu fiz 30 anos de profissão e 30 anos de Guarulhos o ano passado, no final do ano. E, coincidentemente, meus filhos são médicos também. Então foi uma coincidência, assim. Foi uma coincidência, né? Foi mais uma coincidência. O mais velho talvez tenha tido uma certa influência do pai. A mais nova, eu acredito que tenha sido mais influência do irmão. Mas foi uma decisão deles, né? Não teve nenhuma decisão nossa, foi uma mera coincidência. E como que é isso de conciliar a medicina, que é uma área que demanda bastante, com a vida política? Bom, eu já tive um mandato, eu fui vereador de 2009 a 2012 e foi o meu único mandato, né? Eu tive uma experiência muito interessante, numa cidade do tamanho de Guarulhos, com muitas demandas, mas talvez o que tenha despertado mais a minha veia política foi o fato de ser médico e de ter uma proximidade com as pessoas. Trabalhando na rede pública, né? Eu sempre fui de trabalhar e fui funcionário público durante 20 anos na periferia, então essa relação muito próxima das comunidades talvez tenha sido o fator de ter despertado o meu lado político. E obviamente que depois que você tem um mandato e se envolve com a política, naturalmente você continua. E foi isso que aconteceu e felizmente nós estamos novamente aí no novo mandato, no novo desafio, né? Tá certo, então vamos começar do nosso ponto de vista, hoje recebendo Eduardo Canedo, que é do PSB. Começamos mais uma edição desse ponto de vista especial com os vereadores eleitos e hoje recebemos o vereador Eduardo Canedo, do PSB, que já está no segundo mandato e também é médico aqui na cidade. Vereador, é um prazer recebê-lo na TV Câmara. Muito obrigado. Mais uma vez de volta, né, como vereador da cidade. Claro, muito feliz, muito satisfeito de estar novamente na Casa Legislativa, esperando daí um bom mandato para nós, para todos os vereadores, para o prefeito que também está no seu início de mandato, esperando fazer um bom trabalho aí para a cidade. Vereador, conta um pouquinho da sua história. O senhor falava que já está há 30 anos aqui na cidade, trabalhando como médico, mas o senhor veio de Minas Gerais? Isso, a minha família ainda mora em Minas, em Campo Belo, interior de Minas, e eu estou em Guarulhos há exatos 30 anos. Sou médico na cidade aos 30 anos, nesses 30 anos, e obviamente que de uma forma ou de outra, exercendo a medicina, tendo contato com as comunidades, acabou despertando a nossa veia política também e participando, como participamos de outras eleições. Tive o prazer de ser vereador de 2009 a 2012 e agora voltando para a Câmara novamente. Num momento difícil, a cidade passa por vários problemas em vários setores, mas estou muito confiante que a gente vai poder fazer um bom mandato. Essa escolha de vir para Guarulhos foi profissional mesmo? Essa escolha foi profissional. Na época, com 26 anos de idade, faz tempo, né? Uns 30 anos, pensando em fazer uma especialização na região metropolitana de São Paulo e programando de voltar para a minha cidade. Realmente não voltei. Acabou ficando por aqui. Fiquei aqui, casei, a minha esposa é daqui, casei aqui, e os meus filhos são guarulhenses, a minha vida toda profissional aqui em Guarulhos, então essa volta não tem mais, a minha vida é Guarulhos. Agora ficou aqui. E o senhor trabalhou na rede pública de saúde, como o senhor falava. Foi isso que também acabou fazendo com que o senhor
se inclinasse para a vida política, de tentar mudar a realidade da saúde pública aqui da cidade? É uma área que o senhor se dedica bastante, a da saúde. Eu acredito que sim. Apesar de ter trabalhado em todos os hospitais, praticamente em todos os hospitais da cidade, em algumas clínicas, hoje praticamente eu clinico só nas minhas clínicas, né, que nós temos no nosso grupo clínica na cidade, mas o lado político eu tenho absoluta convicção que tenha sido quando eu exerci a profissão de médico no Jardim São João. Eu fui médico no Jardim São João durante aproximadamente 20 anos. E, obviamente, uma região de periferia, onde tem várias dificuldades. Dificuldades na minha área, né, ela é constante, mas dificuldade em outras áreas, porque muitas vezes as doenças, elas também são consequências do meio social, de onde vive, das dificuldades. E jamais imaginava, realmente, isso é verdadeiro, nunca imaginei que eu teria um dia de exercer um mandato de vereador. Mas isso, durante o tempo, meu contato com a comunidade, isso foi despertando. Você vai participando de associações, de reuniões comunitárias, até um dia alguém achar que você é um nome para disputar. E foi isso que aconteceu comigo e sou muito feliz, né, mesmo não sendo guarulhense de nascimento, mas fui adotado por essa cidade e tenho um prazer muito grande de ser vereador da cidade. Desde o seu último mandato como vereador, teve uma mudança de partido, né? Agora o senhor está no PSB. O que motivou o senhor a mudar? Quando eu terminei o meu mandato, eu era do PSDB. Eu tentei a reeleição, eu fiquei como suplente, segundo suplente no PSDB. A nossa mudança, na realidade, ela se deu no fato de nós participarmos do grupo político do atual prefeito, do Guti. Nós ajudamos, o meu grupo, nós ajudamos o Guti para deputado federal, candidato a deputado federal, e nos comprometemos com ele que se eventualmente ele fosse candidato a prefeito, o nosso grupo estaria junto com ele para tentar mudar um pouquinho o roteiro da política da cidade. A política da cidade, ela vem pontualmente numa disputa de PT, PSDB, e nós achávamos naquele momento que deveria ter uma outra alternativa. E isso, o que me fez sair e ir para o PSB foi justamente esse acordo político e no fato de nós acreditarmos que o prefeito Guti seria uma boa alternativa para a cidade. E graças a Deus aconteceu o que nós planejamos. E na sua última legislatura, que foi de 2009 a 2012, o senhor foi autor de um requerimento de uma comissão, para a abertura de uma comissão especial de inquérito para investigar mortes no Hospital Municipal da Criança. Essa comissão acabou não atingindo o número necessário para ser formada, mas isso veio à tona recentemente nas eleições também e até foi bastante usado em campanha. Como é que o senhor avalia o uso disso na campanha e também o que de fato aconteceu naquela época que essa comissão não foi montada? Bom, nós temos que separar as duas coisas. Primeiro que quando aconteceu o fato no Hospital Municipal da Criança, eu sendo médico e na época eu era presidente da Comissão de Higiene e Saúde da Casa, era uma obrigação minha de saber o que aconteceu. Foram 14 óbitos no período de 45 dias e que na época foi interditado pela Vigilância Sanitária Estadual. A própria Vigilância Municipal, ela não tinha se posicionado com relação àqueles fatos e devido a uma queixa no Ministério Público, a Vigilância Estadual veio e interditou. Houve realmente algumas irregularidades, eu levantei tudo, eu fiz vários requerimentos, né, para a Secretaria da Saúde e pontuei que aquele fato daquelas mortes das 14 crianças, realmente havia uma responsabilidade. Eu, como vereador, eu entrei com o pedido de instalação de uma comissão especial de inquérito. Na época, nós precisávamos de 11 assinaturas, infelizmente eu não consegui, por motivos políticos, né? A gente reconhece que tem todo um lado político. De toda forma, isso foi investigado pelo Ministério Público e foi passado inclusive para outros setores da Justiça e foi aberta também uma sindicância na Secretaria da Saúde.
O fato de pegar essa situação e trazer para a eleição, aí são coisas de eleição. Realmente, achei um uso indevido, até porque é uma coisa que aconteceu há 8 anos atrás, levantar uma situação dessa, deveriam ter levantado lá atrás. Inclusive, vi alguns políticos que na época eram vereadores e não assinaram, e agora vieram cobrar assinatura de alguns outros colegas. Realmente são fatos isolados, uma coisa é uma eleição e tentaram pontuar a eleição dentro de um fato que aconteceu lá atrás. Na época, infelizmente, essa sindicância não chegou a uma conclusão. Chegou à conclusão que, pelo menos foi um parecer que nós tivemos acesso, que não houve culpados, foram coincidências de fatos graves, né, de pacientes graves, mas nós conseguimos levantar que 3 óbitos realmente houve uma omissão e uma negligência no atendimento. E isso, obviamente, ficou com a Justiça. De uma maneira geral, como é que o senhor avalia esse papel de fiscalização das últimas legislaturas? O que o senhor espera para esse mandato de agora, e que o senhor é líder do governo? O que eu espero é que, primeiro, que a máxima na política é que os poderes são independentes. Eles devem ser harmônicos, devem trabalhar em conjunto. O sistema é assim, não tem como ter o executivo separado do legislativo. O governo Guti, e na pessoa do Guti, o ex-vereador Guti, sabe perfeitamente disso. Ele já passou por essa casa e teve 8 anos de mandato. Ele sabe como as coisas funcionam. Deve haver uma harmonia, sim, mas o vereador ele tem a liberdade do seu mandato e, na minha visão, se é uma função primordial do vereador, é fiscalizar as ações do executivo. E fiscalizar não significa denunciar. Muitas vezes você fiscaliza ajudando o governo. Eu, na época mesmo, eu cheguei a conversar com o prefeito Almeida naquela época, e ele mesmo pontuou para mim que, mesmo eu sendo um adversário, um opositor ao governo dele, meus atos em termos de fiscalização ajudavam o governo, porque eu pontuava algumas coisas erradas. Eu acho que aqui, independente da base do governo, que nós estamos ainda construindo no Legislativo, acho que cada vereador tem o seu mandato, tem a sua liberdade, e eu acredito que todos devam exercer a sua função de fiscalizar sim as ações. Apesar do Guti ter vencido no segundo turno com uma margem assim, bastante grande de diferença, o PT fez uma bancada grande de 7 vereadores, é a maior bancada da casa, tem a bancada do DEM também. Em tese, teríamos uma oposição grande. E tem alguns projetos importantes que devem ser votados logo no início do ano. Tem essa questão da reestruturação administrativa da prefeitura, que foram extintos os cargos logo no início, os cargos comissionados no início do ano. O que o senhor espera nessa relação? O Guti vai conseguir maioria para aprovar esses projetos? Bom, o senhor é o líder, né? A maioria está sendo construída. Nós já temos um grupo de vereadores, acredito que já satisfatório, mas nós vamos continuar conversando, inclusive com a oposição, né? Você usou um termo muito bem colocado, em tese. Em tese, realmente é isso. Eu acho que na condição que existe hoje, que está hoje a cidade, a própria oposição precisa fazer uma reflexão. Afinal, eles estiveram no governo durante 16 anos. E a cidade está como está, não é obra do acaso. Alguma coisa aconteceu do ponto de vista gerencial. Então, eu acho que cabe à oposição, sobretudo ao PT, de fazer uma reflexão de todas as suas ações. E, nesse momento, não fazer oposição à cidade. Eu acredito e conheço a maioria dos vereadores do PT, nós esperamos que eles façam a oposição ao governo como tem que ser a política, mas que não façam oposição à cidade. Tem muitas coisas, alguns temas polêmicos que eu, como líder do governo, eu devo conversar com eles, até para mostrar que eles devem fazer uma reflexão, porque a cidade hoje precisa de todos. Precisa dos 34 vereadores, precisa do governo eleito, precisa de uma dedicação muito grande, posicionamento político, ideológico, isso todos nós temos que respeitar. Mas eu acredito que o PT, e até conversando com alguns vereadores do PT, já estão fazendo essa reflexão. Eu acredito que a gente não vai ter grandes dificuldades, não.
Agora, além de líder, o senhor também está na Comissão de Saúde do Legislativo, na Comissão Permanente. O que o senhor espera desse trabalho? Já tem algum projeto específico, engatilhado? Algum projeto de fiscalização das unidades de saúde? O que o senhor espera da comissão? Bom, a fiscalização ela faz parte do mandato do vereador. Isso nós já estamos fazendo, indo nas unidades, conversando com médicos, com enfermeiros, com todos os funcionários públicos da área da saúde, e sabemos que tem muita dificuldade. Nós não podemos mais conviver com uma cidade em que um cidadão vai num posto de saúde para pegar um remédio de uso contínuo e não conseguir. De repente, uma pessoa que não tem condição de comprar o remédio. Então, eu acredito que precisa ser reavaliado alguns valores. E dentro dessa importância, eu estou em contato direto. Ontem mesmo, tive uma reunião com o secretário da Saúde. Eu estou tendo reuniões periódicas com ele, de verificar a situação é muito séria, muito complicado, e quando falta dinheiro a situação fica mais complexa ainda, mas não adianta nós ficarmos choramingando pelos cantos. Nós temos que trazer propostas, trazer ideias para o governo para a gente sair disso. Do ponto de vista de projetos, tem projetos muito interessantes, inclusive um que devemos estar protocolando por esses dias e que eu não gostaria de antecipar agora, porque é um projeto de extremo interesse, é um projeto extremamente inteligente, no momento que falta dinheiro, no que se refere à parte da saúde. Mas eu espero, num outro programa, vir discutir sobre isso. Eu não gostaria de antecipar. Mas é um projeto extremamente inteligente, é um projeto que, inclusive, no outro mandato, nós chegamos a pontuar ele, chegamos a discutir, mas o momento era outro, né? Acho que nesse momento vai ser um projeto que vai ajudar muito a cidade. Então, esperamos que seja aprovado e seja lei, né? Com certeza. Então, quando já puder falar, a gente trata disso na TV Câmara também. Em breve, com certeza. Então tá bom. Vereador, além dessa questão da saúde, tem outras áreas que são prioridade no seu mandato? Bom, é de se esperar que um médico de 30 anos na cidade... Foque na saúde. Foque na saúde. Mas, claro, o vereador é vereador da cidade, né? Nós temos outras situações, situação de mobilidade. Eu reconheço até que a cidade chegou a evoluir nesse aspecto, mas a situação da mobilidade também é uma coisa que nos preocupa muito, a situação da segurança pública. Independente da segurança pública, no seu âmbito geral ser do governo do estado, mas o município mesmo, ele tem que fazer muitas parcerias, né, para melhorar essa situação. É um clamor muito grande da cidade com relação à parte de segurança, principalmente na periferia. E tem certos detalhes, que são detalhes pequenos, mas são extremamente importantes. Recentemente, a nossa cidade estava às escuras, né? Com lâmpadas queimadas e que não eram repostas da iluminação pública, e que isso, de uma forma ou de outra, influencia na segurança. E parece que as coisas já começaram a mudar, né? Esse é um aspecto que nos preocupa muito. No que se refere também à limpeza, né? A limpeza da cidade realmente está lamentável, né? Hoje, praticamente os requerimentos, nem é requerimento, porque o requerimento ele deve passar, deve ser votado na casa. Nós estamos já levando alguns ofícios para o Guaru para ajudar a dar uma mudança nessa sujeira que está na cidade, né? Mato para todo lado, entulho para todo lado. Então, nós já estamos pontuando nisso até para o próprio cidadão, independente de 15 dias de mandato, de início de mandato, a gente já sentir que as coisas estão mudando. A gente está focando nesse momento isso. Política é dinâmica, né? Então o mandato ele vai se moldando de acordo com as necessidades. Tá certo, queria agradecer a sua participação aqui no Ponto de Vista com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço. Espero estar aqui outras vezes para discutir com a nossa população, para passar algumas informações do nosso mandato. E em breve esse projeto que eu já te antecipei,
que é uma grande ideia, pelo menos na Que minha dá visão. uma exclusiva pra gente, então. Sim, vai ser exclusiva, com certeza. Tá bom, então. Esse foi o nosso ponto de vista de hoje com o vereador Eduardo Carneiro, do PSB. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Tchau.